Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e aí nós vamos dar continuidade ao conteúdo de fórmula de Bhaskara. Por que a gente vai rever essa fórmula aqui, né? Porque semana passada eu mandei um vídeo para vocês, foi um vídeo retirado do YouTube e algumas pessoas ainda ficaram com dúvida. Então, nós vamos rever fórmula de Bhaskara nessa aula, para aí, então, na quarta-feira a gente dar continuidade à função quadrática, tá certo? Então, a fórmula de Bhaskara a gente vai estudar porque em função quadrática, nós temos lá um conteúdo chamado zeros de uma função quadrática, que nós vamos precisar da fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, é um conteúdo prévio. Essa daqui é a fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, nós vamos fazer aqui alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, eu não coloquei o enunciado, mas na verdade está pedindo para a gente resolver a equação. Então, nós devemos resolver a equação. Resolver a equação significa encontrar o x. Como essa equação é uma equação do segundo grau, por que é do segundo grau? Porque tem o 2 aqui, ó, no expoente. Então, ela é do segundo grau, então vai ter dois valores para x. Nós vamos encontrar x1 e x2, tá? Quando nós temos uma equaçãozinha, por exemplo, 2x mais 1 igual a 0, e aí a gente encontra o valor de x, essa equação aqui ela é uma equação de primeiro grau, porque aqui, ó, nós não temos um quadradozinho em cima do x. Então, como ela é de primeiro grau, nós só encontramos um valor para x. Como essa equação é de segundo grau, né, então nós vamos encontrar dois valores para x. Peraí, tá, gente? Então, o que acontece? O que nós vamos fazer aqui? Nós aprendemos que para resolver uma equação do segundo grau, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Então, a fórmula de Bhaskara que nós vamos memorizar é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E esse delta aqui, que é esse triângulozinho, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Galera, vamos ver o que é esse a, o que é esse b, o que é esse c, tá bom? Então, o valor de a vai ser sempre o número que está multiplicando x ao quadrado. Então, o 3 é o nosso a. O valor de b é sempre o número que está multiplicando x. Então, o 4 vai ser o nosso b nessa equação aqui. E o c é o número que está sozinho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 3, substituir no a. Vamos pegar o 4, substituir no b. E vamos pegar o 1 e substituir no c, tá? Vamos começar sempre pelo delta, ok? Então, vamos fazer primeiro o delta. Delta é igual b ao quadrado. Quem é b? b é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes a, né? Ó, quem é o valor de a? 3. Vezes c. Quem é o valor de c? 1. Então, aqui a gente resolve, ó. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então, o delta que nós encontramos é 16 menos 12, que dá 4. Beleza? Pronto, esse valor que nós encontramos, nós vamos substituir aqui no delta. Então, esse triângulozinho eu vou substituir por quanto? Qual o valor dele? 4. Então, vai ficar x igual
Menos B. Menos B. Ó, quem é o valor de B? É 4. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o valor de delta? É 4. Sobre 2 vezes A. Quem é o valor de A? É 3. Então, vocês estão vendo que é só substituição. Aí, continua. X é igual menos 4, mais ou menos. Raiz do número 4, né? Um número que multiplicado por ele mesmo, que dá 4, é 2. Sobre 2 vezes 3, 6. Chegando aqui, vocês vão lembrar o seguinte. Eu disse para vocês no comecinho que essa equação aqui é uma equação do segundo grau. Por ser uma equação do segundo grau, nós vamos encontrar um valor para x1 e um valor para x2. Essa equação ela vai ter duas soluções, dois valores para x. Então, menos 4 mais 2 dividido por 6. E menos 4 menos 2. Tá vendo que, ó, numa raiz eu uso mais, na outra eu uso menos. Pronto, agora a gente finaliza. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 sobre 6. Menos 2 sobre 6 eu posso simplificar, né? Então, aqui dá por 2 e aqui também. Menos 2 dividido para 2 dá menos 1. 6 dividido para 2, 3. Agora aqui. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Menos 6 dividido para 6 dá menos 1. Pronto. Então, nós vamos ter que a solução da nossa equação são os números menos 1/3 e menos 1, que foram os dois números que nós encontramos aqui no final, tá? Então, é isso, ó. Primeiro usa essa fórmula aqui do triângulozinho. Depois usa a segunda fórmula, tá? Vamos fazer só mais um exemplo? Mesma coisa, tá? Vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Lembra que isso daqui é uma fórmula, tá? Beleza. O valor de A, gente, vai ser 1. O valor de B vai ser menos 1. E o valor de C vai ser menos 1, né? Então, vamos colocar aqui, ó. O valor de A é 1, o valor de B é menos 1 e o valor de C é menos 1. Então, vamos substituir. B ao quadrado menos 1 ao quadrado. Coloquei entre parênteses porque é um número negativo. Menos 4 vezes A. A é 1. Vezes C. C é menos 1, tá? Então, delta é igual. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. Então, nós temos aqui 1 mais 4 igual a 5. 5 é um número que não tem raiz exata, né? Quando a gente for colocar na segunda fórmula, ó. B ao quadrado menos 4AC. Aliás, desculpa. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Aí vai ficar assim. X é igual. Menos B menos da fórmula com o B, né? B é menos 1, então aqui vai ficar menos 1. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta?
Delta é 5. Sobre 2 vezes A. Quem é A? A é 1. X é igual. Menos com menos dá mais, então vamos deixar só 1. Mais ou menos. Raiz de 5. Não tem raiz exata. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulte em 5. Então, a gente vai deixar dentro da raiz, tá? Isso aí é um número irracional. E 2 vezes 1, 2. Então, como é que eu vou colocar a solução? Fica assim, ó. x1 é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. E x2, eu uso menos, né? Então, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Pronto. Solução da equação. Nós temos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Beleza, gente? Então, é isso. Fizemos esses 2 exemplos. A aula fica um pouco longa porque eu vou explicando cada detalhe, tá bom? Então, um abraço. Vou passar uns exemplos para vocês treinarem. Tchau, tchau.